Este trabalho irá tratar sobre a cardiomegalia. Foi desenvolvido pelas acadêmicas Jaine Maria Fontanive e Maria Eduarda Bezerra, na disciplina de Fisiologia 2 de Enfermagem da terceira fase. Patologia. A cardiomegalia é uma doença grave e de difícil tratamento, que pode levar ao óbito. Ela acomete principalmente idosos, mas também pode atingir adultos jovens e crianças. O coração grande, que é o aumento do miocárdio, não consegue mais bombear o sangue com a força necessária para o corpo, provocando sintomas como o cansaço e a dispneia. Aqui nesta foto a gente tem o coração normal e o coração hipertrofiado, que é o coração que tem a cardiomegalia. Aqui a gente pode ver a hipertrofia do endocárdio, que é o tecido mais interno do coração. A cardiomegalia acontece seja pelo aumento da pressão da aorta ou por estresse constante, o que vai fazer com que o coração impulsione o sangue sobre uma pressão arterial maior, e daí o músculo sofre hipertrofia, ou seja, o crescimento, exigindo mais energia, alimento e oxigênio para funcionar adequadamente, e isso com o tempo vai ficando cada vez mais difícil, o que pode originar uma cardiopatia hipertensiva. Isso faz com que haja o crescimento concêntrico, ou seja, do centro, no meio, resultando em uma pequena luz por onde o sangue deverá fluir e ser bombeado. A cardiomegalia também é chamada de coração grande ou coração fraco, porque a força do coração ela é medida pela capacidade do mesmo em injetar o sangue. Na cardiomegalia, a quantidade de sangue injetado ela diminui devido à dilatação do coração. Fisiopatologia. A cardiomegalia pode estar associada a qualquer um dos tipos de cardiomiopatias, mas as principais causas são a doença de Chagas, a má circulação e problemas nas válvulas cardíacas. Hipertensão, ingestão excessiva de álcool e problemas na estrutura das células do coração são menos comuns, mas elas também podem ser causas da cardiomegalia. Os sinais e sintomas. Acomete, então, o sistema urinário, o sistema cardíaco, o sistema nervoso e o sistema respiratório. Alguns dos sintomas são oligúria, que é o pouco volume de urina excretado em 24 horas, palpitações cardíacas e hipertensão, tonturas e desmaios, e falta de ar e fraqueza e cansaço em realizar até pequenos esforços. O diagnóstico. Então, a partir do momento em que a pessoa apresenta os sinais e sintomas, é necessário procurar o médico imediatamente. Então, com base nos sinais e sintomas e na história clínica do paciente, são realizados alguns exames, como raio-x, radiografia do tórax e eletrocardiograma. Então, dessa maneira, assim que é confirmado o caso, o tratamento adequado deve ser iniciado para evitar complicações. Essa imagem é uma radiografia do tórax, em que o paciente apresenta cardiomegalia. Então, como pode-se ver aqui, o coração está em um tamanho bastante maior do que o normal. E dessa maneira, então, é necessário começar o tratamento, né? Já que ele foi diagnosticado. Então, o tratamento consiste no uso de medicamentos diuréticos e hormonais. Então, os medicamentos diuréticos, eles são utilizados a fim de corrigir o nível de urina eliminado, e os medicamentos hormonais, eles controlam a pressão arterial. Alguns dos medicamentos utilizados para o tratamento da cardiomegalia são metoprolol, captopril e enalapril. São alguns exemplos dos medicamentos utilizados, que eles são indicados para melhora dos sintomas e para a correção do ritmo cardíaco. Se o uso desses medicamentos for insuficiente, então é necessário
fazer a cirurgia para reestrutura do coração, então reestruturar o coração, ou fazer um transplante cardíaco. E quando não tratada, o paciente com cardiomegalia pode evoluir para insuficiência cardíaca, infarto e morte súbita. O papel da enfermagem associado à cardiomegalia baseia-se principalmente na educação, seja ela individual ou coletiva. Isso vai fazer com que os pacientes saibam de seus problemas de saúde, sobre o autocuidado e sobre a prevenção de danos. O objetivo é reduzir a fração potencialmente prevenível das descompensações cardíacas e do risco cardiovascular. A orientação individual e coletiva, ela está baseada em ensaios clínicos, os quais comprovam a melhora do conhecimento dos cuidados essenciais, que são eles o controle de sal e da ingestão hídrica, o peso diário e a realização de atividade física. É essencial que os enfermeiros orientem os pacientes a doença e o autocuidado. A intervenção educativa durante a internação, ela melhora o conhecimento da doença, do autocuidado e, consequentemente, a qualidade de vida. Os enfermeiros precisam estar a par de estudos constantes dos avanços científicos para priorizar a especialidade, que no caso é a cardiologia, a fim de evitar o distanciamento entre as novas condutas apresentadas, as novas tecnologias, a prática assistencial.